Foi um servo do Senhor escolhido por Deus. E sabemos que na sua juventude, quando ele ainda tinha 17 anos de idade, ele era ali um filho entre os filhos, o qual ele era muito querido pelo seu pai. E a Bíblia nos diz que pelo seu filho da velhice, de repente ali ele foi separado pelo seu pai, um amor mais profundo. E de repente ali no meio da família dele começou a criar algo diferenciado, que, como diz a própria palavra de Deus, que entre os seus irmãos começou a criar dentro do teu coração um ciúmes, por causa da maneira de como o pai dele o amava mais do que os outros, assim conforme diz a palavra de Deus. E sempre José era enviado para o campo para levar o mantimento para os seus irmãos, e mesmo assim também fiscalizar o que os irmãos dele estavam fazendo ali no campo. E os irmãos dele, sempre fazendo errado, traziam para o seu pai o que os irmãos estavam fazendo errado. E ali os irmãos cada vez mais guardando dentro do teu coração uma cisma, entre aspas, contra a vida de José. E ali José, como a Bíblia nos conta a história, que ele teve um sonho. Ele teve um sonho, e a Bíblia nos diz que aquele sonho de José intrigou mais ainda os teus irmãos, quando ele contou esse sonho para os teus irmãos, que foi a questão sobre o feixe de lenha, que o dele, dos irmãos se inclinavam para ele e tudo mais. E depois teve um outro sonho sobre a história das estrelas também, que se prostraram diante dele. Então criou uma situação entre a família dele, uma situação de desprezo, uma situação de inveja, uma situação de menosprezo. E ali os irmãos dele começaram a se reunir e maquinaram contra a vida de José, para tentar matar, para tentar destruir com a vida dele. E nos diz a Bíblia que mais adiante José ele foi até o campo, como era de costume ele ir, levar mantimento, levar ali água para os seus irmãos no campo. Só que lá os irmãos de José já tinham maquinado para tentar destruir e acabar com a vida de José. E a Bíblia nos diz que no meio ali daquela trajetória, os seus irmãos tentaram para acabar com a vida dele. Mas só que entre ele, um dos irmãos disse: não vamos matar ele não, para que não seja culpado o sangue dele sobre as nossas mãos, vamos jogar ele lá no calabouço. Pegaram José, lançaram no calabouço, e depois que lançaram José sobre o calabouço, e agora? Vamos tentar mais um outro plano, vamos fazer o seguinte, vamos tirar ele de lá, vamos pegar ele e vamos vender para os mercadores que estão indo para o Egito. E ali pegaram José, tiraram aquele calabouço, pegou, vendeu para os mercantes que passavam para poder levar para o Egito, e ali vendeu José. E os irmãos deles fizeram ali, tentaram o plano, mataram o animal, pegaram aquela túnica de José, ensopou de sangue, levou para seu pai e disse: acho que uma fera brava acabou com a vida de José. E ali sabemos que o seu pai sofreu muito com essa história, e a Bíblia nos diz que ali tudo plano e projeto de Deus, e de repente José foi parar lá no Egito. Mas eu quero tirar 3 tópicos desta palavra para as nossas vidas nos dias de hoje, porque no sonho que sonhamos existem 3 situações para conquistarmos os nossos objetivos. Talvez hoje não é preciso nós passarmos por esses 3 tópicos das nossas vidas. Talvez tem mais aqui nesses versículos, mas eu tirei 3 simplesmente para nós fazermos uma reflexão nesta noite. Aqui a gente vê que José, no princípio da vida dele, ele teve um sonho, como a Bíblia diz aqui no versículo 5, o qual nós meditamos. E sonhou José um sonho. E sabemos que no meio da tua família começou a criar uma rivalidade, uma situação crítica, a ponto de criar essa situação para tentar destruir com a vida de José. Eu quero dizer nesta noite para a igreja de Cristo que existe um princípio dentro do meio da tua e da minha e da nossa família, que é preciso nós mantermos de pé.
que este sonho venha a ser realizado. Talvez você pai, talvez você mãe, talvez você filho, talvez você jovem, tenha um sonho sobre a tua vida. Mas o princípio hoje que Deus nos mostra nesta noite se chama família. É preciso termos a constituição dentro do nosso lar, dentro da nossa casa, de pé, diante da presença de Deus, para que este sonho possa ser realizado. Talvez você ache que não, tanto fez a família. Não, a família é algo constituída por Deus. E é um dos fatores que hoje o diabo tem usado para destruir o teu sonho, para destruir o meu sonho, para destruir o sonho da igreja de Cristo. E é preciso nós estarmos atentos ao que o Senhor tem sonhado para as nossas vidas. O adversário jamais ele quer a constituição da família. Hoje a gente vê a situação do que está acontecendo na realidade do que estamos vivendo dentro dos nossos governos, a interferência do que eles querem implantar dentro da nossa família. E é preciso nós que temos a visão do Espírito Santo não aceitar, porque a nossa família é um bem, é algo principal que Deus tem nos concedido para que possamos constituir um dia após o outro diante da presença de Deus. Então, meu irmão, valorize a tua família, valoriza o teu filho, valorize a tua esposa, valorize o teu esposo e valorize os teus filhos, porque é um bem maior que Deus entregou sobre as tuas mãos. E hoje o adversário está fazendo de tudo para destruir este sonho no meio da sociedade. Então o que a gente vê, olha o que aconteceu no meio da família de José, foi um tópico do que aconteceu. Em vez de eles ficarem alegres, olha, Deus vai levantar ele para poder nos ajudar, para nos abençoar. Não, eles começaram a dar vazão ao adversário com espírito de inveja. E tanto quanto depois do espírito de inveja deixaram tentar fluir sobre a vida dele o espírito da destruição. Foi o que tentaram fazer com a vida de José. Mas tudo Deus tem um plano. E o importante das nossas vidas não é quando você sonha. O importante das nossas vidas é quando Deus sonha por você. E foi o que Deus fez na vida de José. Aquele sonho não era de José. Aquele sonho era um projeto sonhado por Deus para a vida de José e também para a tua vida. E a gente vai ver mais adiante. E de repente o que ocorre no meio dessa trajetória? Dentro de um calabouço você está abandonado, está desprezado, está longe de todo mundo. E hoje a gente vê no meio da nossa sociedade algo terrível, que um dia após o outro está enraizando no meio das nossas famílias. É algo terrível, com o nome chamado depressão e crise de ansiedade. Vai para você ver como o adversário está infiltrando na nossa família, está infiltrando nas nossas vidas. Por quê? É preciso a gente começar lá no princípio. O porquê que aconteceu isso? Para nós buscarmos fundamento para repreender isso da nossa vida. Porque Deus não sonhou para que você viesse viver crise de ansiedade, viver crise de depressão, porque isso não provém de Deus. Mas nesta noite, Deus está te tirando do calabouço e restaurando a sua vida. E outra coisa, a gente vê outro princípio, foi quando José, ele foi preso por algo que ele era inocente. E aqui o que a gente vê dentro da palavra de Deus, quando aquela mulher tenta contra a vida de José para que ela vinha se deitar com ele, aí a gente vê que o espírito de Satanás estava querendo tirar o foco do sonho de Deus na vida de José. E eu quero dizer uma coisa para a igreja de Cristo nessa noite: não perca o foco dos teus sonhos, não perca o foco dos teus sonhos, não perca o foco dos sonhos da tua família, não perca, porque se José tivesse aceitado a proposta, ele tinha perdido o foco diante da presença de Deus. E é isso que o adversário está fazendo no meio da nossa família, no meio da igreja de Cristo Jesus, tirando e tentando tirar o nosso foco.
E é preciso nós estarmos focados no Senhor, porque o Senhor tem um sonho sonhado para você. O Senhor, Ele tem um sonho de um projeto na tua vida. Talvez você deve pensar e imaginar: até quando, meu Senhor? O tempo diz lá em Eclesiastes 3 que é um tempo determinado por Deus para todas as coisas do céu e na terra. Ao tempo de Deus, ao tempo de Deus, ao tempo de Deus realizar esse sonho na tua vida. Não perca o foco. E o outro tópico é: depois de tudo isso, José é constituído governador lá no Egito. Eu quero lhe dizer uma coisa, igreja de Cristo, nesta noite. O Senhor, Ele vai realizar os teus sonhos. Talvez para você deve estar demorando muito. Não. O processo que você está passando na tua vida é para que Deus, Ele venha te preparar, para te ensinar como você possa administrar este sonho que você tem sonhado diante da presença de Deus. E hoje, nesta noite, o Senhor diz para você: não perca o foco. Sonhe os sonhos de Deus, e é o que Ele vai realizar sobre a tua vida. Não deixe que ninguém apague o brilho da estrela que brilha sobre a tua vida. Não deixa que ninguém venha te menosprezar pelo sonho que você está sonhando diante da presença de Deus. O Senhor, Ele ainda realiza sonhos. O Senhor ainda realiza sonhos. Talvez para você, dentro de você, sobre a tua vida, você deve imaginar: mas eu não tenho nem por onde, eu não tenho nem condição financeira, eu não sei nem por onde começar. Mas eu quero lhe dizer que quem sonhou o sonho foi Deus que sonhou por você. A família de José nem sabia do que iria acontecer lá na frente, porque não foi um sonho sonhado de José, foi um sonho sonhado de Deus para a vida de José. E Deus manda dizer para cada um de nós nessa noite: Deus, Ele ainda é o Deus que realiza sonho sobre a tua vida. Pode vir o demônio tentar te matar, pode tentar o demônio tentar te sufocar, pode tentar o adversário te prender, mas Deus ainda realiza sonhos sobre a tua vida. Amém? Glória a Jesus, aleluia. Neste momento o grupo de louvor vai estar louvando o Senhor Jesus nesta noite. Amém?